Os submarinos são grandes embarcações feitas de aço, super seguras, com grande tecnologia e podem transportar até mais de 100 pessoas. É incomum acontecer qualquer incidente com essas embarcações, mas quando acontecem, na maioria das vezes, acabam se tornando fatais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os maiores acidentes com submarinos. Mas antes de conferir, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e já vai deixando aquele like. O nosso Instagram vai ficar aqui abaixo, então segue a gente por lá também. Bora pro vídeo. O submarino KRI Magala 402 perdeu contato com a Marinha no dia 21 de abril de 2021, com 53 tripulantes, enquanto realizava exercícios militares ao norte da ilha de Bali, na Indonésia. O submarino desapareceu depois que recebeu autorização para submergir. Depois disso, ele não respondeu mais aos sinais. As equipes de resgate já tinham informado para eles que o oxigênio do submarino poderia acabar 2 dias depois, no dia 23 de abril. Mais de 10 helicópteros e navios foram mandados para a área onde o contato foi perdido, com a ajuda da Índia, dos Estados Unidos, Singapura, Austrália e Malásia. A Marinha local estava trabalhando com a hipótese de uma queda de energia, que deixou o submarino fora de controle e impediu o lançamento de medidas emergenciais. Esse submarino pesa cerca de 1.395 toneladas e foi construído na Alemanha em 1977. Ele foi incorporado à frota da Indonésia em 1981 e passou por uma reforma de 2 anos na Coreia do Sul. No dia 25 de abril de 2021, ele foi encontrado dividido em 3 partes no fundo do mar. Ele estava em Bali, na Indonésia, e todos os 53 tripulantes estavam sem vida. Aparentemente, não houve explosão. Segundo as investigações, o submarino perdeu o controle e eles ainda não sabem exatamente o motivo. Por isso, ele acabou afundando e não conseguiu nenhuma medida para retornar à superfície. Ao ultrapassar a profundidade de cerca de 250 metros, a pressão do mar acabou partindo o submarino em 3 pedaços. De acordo com o site especializado de Captain, o submarino estava velho e sobrecarregado. De acordo com Hamad, o principal analista da Jones, ele falou que o submarino tinha capacidade apenas para 40 pessoas. Segundo o site, a idade do submarino também não ajuda. Ele é um submarino muito antigo que já foi utilizado na Guerra Fria e ainda está em serviço até hoje. Além disso, ele não foi construído para ter uma capacidade que ultrapasse mais de 230 metros de profundidade. Hamad finalizou dizendo que esse já era, infelizmente, um acidente esperado. No dia 1º de julho de 2019, no Mar de Barents, que fica no norte da Noruega e da Rússia, começou um grande incêndio. Esse incêndio começou às 9 da manhã no compartimento de baterias do submarino AC-31 e acabou se alastrando pela embarcação. A tripulação tentou apagar o fogo, mas sem sucesso. O segundo capitão Dmitry Soloviev decidiu retirar da área afetada um especialista civil que estava a bordo. Ele também optou por fechar a escotilha para que as chamas não se propagassem e afetassem o reator nuclear. Mesmo assim, Soloviev e mais 13 militares da elite não sobreviveram por conta dos gases tóxicos, e o governo declarou esse caso como de alto sigilo. Além disso, o AC-31 é uma embarcação fora do comum, com uma equipe formada por estrelas militares. A tripulação faz parte da unidade 45707, um serviço especial de inteligência militar submarina da Direção-Geral de Águas Profundas, que responde diretamente ao Ministério da Defesa. A embarcação era capaz de mergulhar mais fundo do que outros submarinos, e a engenharia capaz de fazer isso pode ter sido a responsável por causar o desastre. Segundo a New York Times, o Locharik não é um submarino qualquer.
e possivelmente seu casco interno possui diversas esferas de titânio que prendem a sala de controle, o reator nuclear, os beliches e outros equipamentos. Ao que parece, o Locharik era apenas uma parte muito pequena de um projeto ultra secreto, presa a uma estrutura muito maior de espionagem e missões de resgate. O submarino Ara San Juan fez seu último contato com a Marinha Argentina antes de desaparecer no dia 15 de novembro de 2017. A embarcação voltava para o porto Mar del Plata, após participar de exercícios militares na base de Ushuaia, na Patagônia, sua estação habitual, e era uma rota muito aberta. Em algum momento desse trajeto, a comunicação foi perdida, e as buscas por essa embarcação foi uma das maiores do mundo, com navios e aviões de diversos países. Depois de semanas de esforços de busca e resgate, o submarino foi declarado desaparecido junto com as 44 pessoas a bordo. E no ano seguinte, os destroços do submarino foram encontrados a cerca de 900 metros de profundidade. Depois da descoberta do local do afundamento, foram liberadas pelo Ministério da Defesa diversas imagens que mostram o casco do submarino deformado pela alta pressão da água e algumas partes que acabaram se separando, como o eixo e as hélices. Esse submarino foi construído na Alemanha em 1985 e acabou tendo que passar por uma reforma depois de ter sido partido ao meio. Uma declaração da época afirmava que os arranjos prolongariam sua vida por 30 anos. Em 12 de agosto de 2000, o submarino nuclear russo K-141, com mísseis, acabou afundando no mar de Barents, ao extremo norte da Rússia. Isso aconteceu depois de explosões em suas duas proas, e esse é considerado um dos piores acidentes navais da Rússia moderna. Esse era um submarino muito moderno e foi entregue à Marinha Russa em 1994. Ele possuía 2 reatores nucleares e tinha capacidade de navegar entre 300 e 500 metros de profundidade. A maioria dos 118 tripulantes perderam a vida na hora da explosão. Os 23 tripulantes que sobreviveram foram para o compartimento número 9, que fica localizado na polpa. E de lá, eles emitiram um sinal de socorro por 48 horas e esperaram o resgate, mas ele nunca chegou. Apenas em 21 de agosto, uma equipe de mergulhadores britânicos e noruegueses acessaram o submarino e encontraram toda a tripulação já sem vida. Quando o acidente aconteceu, as autoridades da Rússia só aceitaram a ajuda dos noruegueses e dos britânicos 4 dias depois. E a justificativa foi que eles precisavam preservar os segredos militares do submarino nuclear. Nenhuma autoridade russa admitiu que os 23 marinheiros conseguiram realmente sobreviver por um período de 2 dias após o acidente. O S-5 era o auge de tecnologia de submarinos nos Estados Unidos em 1917. O S-5 foi colocado no mar em 1919 e começou a ser comissionado em 1920. Em agosto desse mesmo ano, ele saiu do seu estaleiro naval em Boston com cerca de 30 tripulantes. Os submarinos convencionais funcionam em 2 modos, diesel e elétrico. Quando estão na superfície, eles utilizam diesel, que precisa de ar para funcionar. Esse ar sai por uma abertura de vela chamada valvulão, e o motor diesel precisa ser desligado no momento exato em que o valvulão é fechado, para o motor elétrico ser acionado e os eixos não sofrerem forças excessivas. No caso do S-5, o chefe responsável pelo fechamento do valvulão perdeu o momento certo e acabou puxando o valvulão com muita força e emperrou enquanto o submarino submergia. Os compartimentos foram isolados, mas não adiantou e acabou entrando cerca de 80 toneladas de água no submarino de 890 toneladas. A sala de torpedos que ficava na proa do submarino e o compartimento de motor foram totalmente inundados.
Mas nem tudo estava perdido, pois ainda tinha oxigênio e as baterias ainda funcionavam. Os tripulantes resolveram agir. Naquele momento, eles sabiam que o submarino estava a mais de 55 metros de profundidade e que ele tinha mais de 70 metros de comprimento. Havia ar comprimido suficiente para esvaziar os tanques de lastro na popa. Isso tornaria o submarino mais leve no fundo e ele inclinaria cada vez mais verticalmente até sair da água. Esse plano foi levado adiante e o submarino começou a inclinar. Depois que o submarino já estava inclinado a um ângulo de 60 graus, os marinheiros utilizaram uma técnica de bater no casco com um martelo, até ver uma mudança de som. Dessa forma, foi indicado a eles que eles já estavam fora da água. Depois de várias horas, eles conseguiram abrir um buraco de 76 milímetros de diâmetro. Porém, um buraco suficiente para que um homem possa passar levaria cerca de 36 horas. Mas por sorte, eles ouviram o barulho de um motor e tiveram a ideia de colocar uma camiseta branca para fora do buraco. E então começaram a gritar. E o barulho do motor que eles estavam ouvindo era do navio Atlantis. E um dos marinheiros do navio acabou vendo a popa do submarino. Então, ele conseguiu passar uma mangueira para o ar e água e logo providenciou o resgate para os tripulantes do S5. Então esse foi o vídeo de hoje. Você já tinha ouvido falar desses submarinos? Qual desses casos mais te surpreendeu? Comenta aí pra gente saber. Não esquece de se inscrever aqui no canal, gente, é muito importante. Já ativa o sininho de notificações e já deixa aquele like para fortalecer aqui o canal. E se você também tiver alguma sugestão de vídeo, comenta aqui abaixo pra gente saber. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, hein? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo. Tchau!